Olá, amigos do canal Mestre de Luz, tudo bem com vocês? Que todos estejam na paz de nosso Mestre Jesus. Vamos hoje refletir um pouco sobre o tema autorrealização, que é abordado no capítulo de número 18 do livro Desperte e Seja Feliz, que é uma psicografia de Givaldo Pereira Franco, de autoria do espírito Joana de Ângeles. Meus irmãos, a benfeitora espiritual nos diz que o Evangelho é portador da melhor pedagogia e da melhor técnica para a autorrealização. E Joana de Ângeles nos dá um roteiro direcionador das nossas atitudes para que possamos então alcançar a autorrealização em nossa vida. Ela diz que nós precisamos dar vazão ao amor, ao perdão e ao serviço. Esses três elementos precisam ser contemplados para que nós possamos processar de fato os atos que conferirão a nossa autorrealização. E assevera Jesus que nós devemos amar. Essa é a mensagem central de todo o Evangelho. O tecido doutrinário se concentra na mensagem do amor e não há justificativa ou desculpa que possa ser utilizada para a sua não vivência. O imperativo do Evangelho é sempre amar. Essa é a verdadeira essência da mensagem contida em todo o ensinamento do Cristo. Assim, nós precisamos dar espaço ao perdão em nossas vidas. Não há como fugir do ato de perdoar. Negar o perdão, de acordo com a mentora espiritual, resulta em uma autopunição, de maneira que o ressentimento, o ódio, o desejo de revide são verdugos implacáveis daquele que os preserva, esclarece Joana de Ângeles. Da mesma maneira, nós precisamos servir, ter a disposição íntima de bem servir ao nosso próximo. Isso nos conferirá a paz de consciência, porque estamos operando em favor do serviço iluminativo, de preservação e de desenvolvimento do bem. Ociosidade é ferrugem nas engrenagens da vida, nos fala Joana de Ângeles. De fato, a estagnação se configura como uma morte simbólica, porque a vida é movimento, é operar em favor da coletividade, é utilizar os recursos que Deus nos conferiu, os talentos, as possibilidades variadas que estão à nossa frente em favor do bem comum. O serviço, ele é vitalizador, promove aquele que o executa, principalmente quando se trata do trabalho destituído de remuneração, que não espera retribuição, retorno, que não é motivado por interesses pessoais e imediatistas. Portanto, amigos, amor, perdão e serviço são os caminhos para a autorrealização. Joana de Ângeles nos traz este como sendo o roteiro para que possamos desenvolver este processo de planificação íntima, para contemplar esta necessidade de autorrealização na nossa presente encarnação. Dessa maneira, fugir ao mundo de forma a negá-lo, a detestá-lo, não permitirá o processo de autorrealização, porque nós não estamos atendendo dessa forma a meta essencial, que é o encontro com a plenitude, com a autoiluminação, que só se dá por meio da vida em relação, na vida conjunta, entre todos, em comunidade. Nós aprendemos com o nosso próximo e enriquecemos nossas vivências. Então, fugir da vida, do mundo, é um ato de desamor. Negar o mundo é dificultar o entendimento entre os indivíduos, é dificultar também o perdão às agressões, aos conflitos existentes. Nesse sentido, não podemos dar vazão ao egoísmo perturbador que prevalece muitas vezes nas nossas condutas. O amor, o perdão e o serviço, de acordo com a mentora espiritual, trabalham o indivíduo, ajudam no seu autoaprimoramento e na sua realização. E a mentora nos traz alguns exemplos que podem nos inspirar nesse processo de busca de autorrealização íntima. Pedro fugiu do testemunho ao lado de Jesus, perseguido, e despertando através do amor, deixou-se sacrificar mais tarde, perfeitamente harmonizado.
Já Saulo saiu em insana perseguição aos discípulos do Mestre. Todavia, deparando-se com ele no deserto e perdoado, entregou-se-lhe em regime de totalidade, mudando inclusive de nome, assim superando o homem velho e renascendo. E em muitos momentos de nossa vida nós precisamos ter esta mudança de paradigma, que se dá através das vivências que irrompem na nossa encarnação, através dos conhecimentos que vamos adquirindo, das reflexões que vamos realizando em torno da nossa própria vida, a respeito do nosso comportamento, do nosso mundo interno. E dessa forma, através deste exercício crítico, mas amoroso para conosco mesmos, nós podemos ir operando paulatinamente essas mudanças necessárias no nosso mundo íntimo. E Joana de Ângeles também traz o grande exemplo de Maria Madalena, que fez uma grande revolução íntima, operando então modificações bastante profundas no seu mundo interno, uma verdadeira revolução interior, como um grande exemplo de superação e de aceitação sincera e efetiva da reforma íntima, que todos nós precisamos operar. Realmente é trabalhoso. Tudo aquilo que nós precisamos alterar no nosso mundo interno requer persistência e abnegação. Então Maria de Magdala foi esse grande exemplo de superação e doou-se ao serviço da Boa Nova com devotamento. Tanto que o Senhor a elegeu para revê-lo após a morte e para anunciar-lhe a ressurreição, porque de fato foi um grande exemplo de transformação interior. E se nós analisarmos, veremos que o amor, o perdão e o serviço são métodos de fácil aplicação no nosso cotidiano. Precisamos acionar a boa vontade e ter a disciplina para que todos os nossos atos dos nossos dias sejam pautados por estes elementos, que nós possamos fazer este exercício crítico e analisar as nossas próprias ações e de que maneira estamos implementando em nossa vida prática todos esses aspectos que fazem parte deste roteiro iluminativo que a benfeitora espiritual nos oferece. O amor, o perdão, o serviço possibilitam o desenvolvimento de todas as potencialidades divinas que jazem em todos nós. O germe divino, ele espera irromper através da nossa tomada de consciência. A nossa encarnação tem como um dos principais objetivos este desenvolvimento consciencial para que possamos dar vazão ao nosso eu maior, que é Deus em nós, a nossa centelha divina, para que os nossos atos então sejam transformados a partir do nosso interior, a partir do nosso íntimo que vai se modificando e que revelará então essas alterações na nossa realidade objetiva. Quando nós modificamos o nosso mundo íntimo, o nosso olhar diante da vida, o mundo também nos responde de uma maneira diferente. E nós vamos vendo essas alterações se processando. E realmente é algo que nos estimula cada vez mais a essa busca da autorrealização, do autoaprimoramento. Então, quando nós temos este processo de ampliação do amor na nossa existência, nós conseguimos perdoar com mais facilidade, nós conseguimos trabalhar, servir com mais facilidade, com alegria, sem esperar retribuições, sem o trabalho com a perspectiva egoística, mas pensando no bem comum da coletividade. E passamos a ver o outro que num primeiro momento poderia ser considerado um opositor, um adversário ou um perseguidor, como alguém que precisa de socorro, de ajuda, sendo então visto como um enfermo da alma. E Joana de Ângeles nos aconselha: exercita o amor em todos os teus passos. Pensa com amor e fala amorosamente, predispondo-te a agir de forma amável. Então, amigos, a síntese dos ensinamentos de Jesus
é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse processo de busca de planificação íntima, de autorrealização, de contemplarmos aquilo que viemos realizar aqui na Terra, que está na nossa programação reencarnatória, favorecerá a nossa entrega ao amor incondicional. É claro que no nosso estágio evolutivo atual, ainda marcados por muitas imperfeições, nós ainda não temos uma noção clara acerca deste amor incondicional, mas estamos trabalhando, operando, mobilizando forças internas em prol deste objetivo. E este é o exercício necessário no nosso cotidiano. Precisamos, nesse sentido, de boa vontade, de exercício de humildade e também de acalento da autoconfiança, de que nós podemos fazer isso. Lembrando da centelha divina que existe em nós, que espera este irromper, este despertar interno, para que nós possamos ter esta mudança e esta ampliação da consciência. Então, quando perguntamos, Senhor, que queres que eu faça? Estamos abrindo o nosso coração, nos predispondo à vontade de Deus, para que Ele possa, então, estabelecer as diretrizes que nós precisamos seguir na nossa existência. E que não passemos aqui de maneira a esquecer os nossos compromissos primeiros, aqueles que são essenciais para que tenhamos um aproveitamento satisfatório de nossa encarnação, desta oportunidade. E dessa forma, nos predispondo, apresentando esta disposição íntima necessária ao aprimoramento pessoal, nós vamos aos poucos exercitando o amor, o serviço e o perdão. E é muito relevante nesse sentido que nós possamos exercitar a autoaceitação, porque aí nós podemos reconhecer as nossas características e aquilo que precisa ser trabalhado. Investir neste processo de autodescobrimento. Porque muitas vezes a fantasia das dificuldades é muito maior do que as dificuldades em si. Muitas vezes nós imaginamos que teremos exacerbadas dificuldades que não podem ser transpostas para alcançar os objetivos mais nobres da existência. E na realidade nós precisamos ter mais confiança na nossa boa vontade e nos nossos recursos internos e, acima de tudo, no amparo divino que está sempre presente. Nenhum ser está desamparado. Nós sempre temos o auxílio dos amigos espirituais que contribuem para o nosso processo evolutivo, principalmente quando estamos engajados de fato neste processo sincero, efetivo de melhoria pessoal. E aí, a partir disso, nós vamos percebendo o amor em tudo. Nossa ótica vai se alterando. E esta busca da autorrealização muitas vezes demanda o rompimento com as expectativas dos outros, no sentido de que nós precisamos seguir o nosso caminho, que muitas vezes não atende aos anseios do coletivo. Dessa forma, nós temos que rumar para a nossa trajetória, para aquilo que nós precisamos realizar de acordo com aquilo que identificamos no nosso processo de autoconhecimento. Precisamos seguir a nossa vocação neste movimento de busca da plenitude íntima. Então, esta mudança que acontece primeiramente no nosso mundo íntimo e que se revela no exterior, pressupõe a morte simbólica de muitos valores que já não relacionam-se com o nosso modo de pensar e agir atual, dando vazão, então, a uma postura renovada de vida. Então, todos nós caminhamos para uma mudança de paradigma, uma mudança no nosso olhar em relação aos acontecimentos e às pessoas. E as nossas escolhas individuais também são relevantes no processo da autorrealização, porque nós temos uma responsabilidade em relação aos nossos atos e também com a obra do Criador, com a vida como um todo. As nossas decisões, as nossas escolhas, os nossos atos terão reverberações
na vida como um todo. E nós precisamos considerar a nossa responsabilidade. E quanto mais conhecimento adquirimos sobre o modo correto de agir, mais temos a responsabilidade em torno das nossas ações. Porque já estamos adentrando no processo de busca, de tomada de consciência. Então, amigos, não vamos ficar presos a um paradigma antigo que já não nos serve mais. Tenhamos a coragem de adentrar neste outro movimento na nossa existência, em prol de uma consciência amplificada. Nós temos todos o potencial de transformação, mas precisamos acionar a nossa boa vontade, a firmeza interior, no sentido de alcançarmos os propósitos reais da nossa existência. Quando nós damos vazão à culpa, nós não estamos permitindo que irrompa a consciência de responsabilidade, que promoverá a possível reparação do erro, de maneira que nós então nos aprisionamos neste comportamento que não é saudável. A culpa, ela precisa ser deixada de lado e, de fato, necessitamos de um posicionamento mais assertivo, no sentido de procurarmos reparar, fazer diferente em relação ao ontem. Não fiquemos paralisados na culpa, não nos deixemos levar pela culpa aterradora que dificulta a nossa tomada de consciência, que dificulta os atos posteriores que podem gerar melhorias e reparações relacionadas ao passado. Que nós possamos, através da nossa função transcendente, permitir que as nossas potências internas venham à tona, que os nossos ideais enobrecedores tenham vazão na nossa encarnação, contribuindo então para o nosso processo de autorrealização. E Joana de Ângeles nos diz: a autorrealização que há nelas decorrerá da aplicação de algumas das leis essenciais da vida: amor, perdão e serviço. O amor de Deus te inunda e o seu perdão às tuas faltas oferece-te o ensejo da reencarnação, na qual deves servir até o momento final na Terra. Queridos amigos, esta foi a mensagem do dia de hoje. Muito obrigada pela participação de todos vocês aqui no canal Mestre de Luz. Convido que se inscrevam e que também ativem o sininho para que possam receber notificações de vídeos novos. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e auxilie também na divulgação da doutrina espírita. Muito obrigada, desejo paz a todos e um grande abraço. Nos vemos em breve.